pessoal, tudo bem com vocês? Luiz Araújo na área e no nosso VivaCast de hoje, gente, nós temos dois gigantes da política. Inclusive trabalham com projetos sociais maravilhosos que impactam a vida de muita gente. Além de projetos sociais também, são pessoas que estão ligadas à educação e à política. O professor Gleison, seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui nesse programa tão especial, podendo falar um pouco sobre a educação, sobre os projetos sociais e obrigado aí pelo gigante da política, viu? E o Daniel, seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Luiz. Obrigado aí a galera do VivaCast. Estamos à disposição, respondendo as perguntas aí que forem feitas. E para começar, responder perguntas. Quem é o Daniel? O Daniel tá chegando agora, o professor Gleison alguns já conhece, mas também vai se apresentar, professor. Mas quem é o Daniel? Bom, o Daniel é Daniel vulgo Nani, né? O pessoal me conhece como Nani, então Daniel Nani. E eu sou professor, né, de educação física desde 2009, né, minha formação lá pela Unipac. Depois fiz 2 pós-graduações e em 2013 eu virei professor efetivo na prefeitura de Santa Luzia. E concomitantemente, em 2013, eu fui síndico de um condomínio até 2023, por 10 anos. Condomínio com 270 apartamentos, que é o condomínio Bolivar de Freitas. É isso aí. E no caso, o Daniel, além de todo esse trabalho, conta um pouquinho sobre. Antes de passar para o professor Gleison, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos, dos seus ideais, para o pessoal conhecer um pouquinho mais do Daniel. Vamos lá. Sim, como a gente assume quando a gente assume esses cargos de liderança, tanto quanto professor quanto síndico, acaba que, por natural, a sociedade começa a te procurar. Sim. A pedir demanda, você começa a ver a vulnerabilidade das pessoas e a partir daí você é meio que empurrado a estar fazendo os projetos sociais, né? Então, a gente sempre teve essa visão e juntou também essa questão de ter essa cobrança. Entendi. E nós vamos falar do outro gigante que está aqui na sala, o nosso professor Gleison. Fala pra gente, professor, quem é o professor Gleison? Então, Luiz, como você disse, né, eu tenho atuado aí na área de educação há 23 anos como professor efetivo. Eu sou formado também em teologia, tenho pós-graduação em gestão pública e hoje estou ali como presidente da Ultramig, um ambiente assim sensacional e que nós temos transformado aquele lugar com muito trabalho. O Daniel está lá comigo, né, Daniel? Sim. Como gerente acadêmico. Então nós temos feito ali um trabalho muito top. Como o Daniel disse, o social ele vem no natural, né? Então nós nos conhecemos em 2012 com um projeto maravilhoso que foi um projeto de futsal, uma escolinha de futebol para crianças que de fato tinham talento, né, Daniel? Uhum. Mas talvez não tinha aquela condição de pagar uma escolinha de verdade para poder estar atuando. E ali com a gente eles se dedicavam, né, treinavam e com assim total acesso gratuito para que eles pudessem fazer aquelas atividades físicas ali. Que interessante. E, gente, eu sou suspeito de falar porque eu conheço o professor Gleison. Já tem 6 anos, né, professor? E desse tempo, esse homem só cresceu e evoluiu, gente. O homem não para, né? É política, é gestão pública, presidente da Ultramig. Que vergonha, esqueci de falar isso. A gente fala do gigantismo, mas esquece do mais importante. Sim. Mas, professor, no caso, essa parte da gestão pública, conta pra gente um pouco sobre essa área, como você caiu, não foi de paraquedas, porque a gente sabe que você trabalhou muito por isso. Sim. Conta um pouco pra gente sobre esse seu trabalho na Ultramig, seus projetos. Fala pra gente aí. Então, Luiz, eu recebi um convite, né, do então secretário de governo Marcelo Aro para estar assumindo, né, a presidência da Ultramig, um grande desafio naquele momento, né? Confesso que o coração parou, né, a barriga esfriou, mas com o apoio da família, da esposa, né, eu consegui vencer esse medo. Fomos assumir a Ultramig com cara e coragem, pelo trabalho que já realizávamos, né, tanto na comunidade quanto na escola. E isso veio assim como um desafio gigante, né? Assim como você disse que a gente é gigante, mas os desafios são gigantes mais ainda. Então, assumir a Ultramig do jeito que estava, e hoje, da forma que nós estamos vivendo lá, foi assim algo
que transformou de fato vidas. Nós tínhamos 56 alunos, hoje nós estamos com 256. Nossa, uma Então, mudança brusca. uma mudança brusca. Nós tínhamos uma invasão de 60%, hoje nós temos uma invasão de 11%. Incrível, professor. E aproveitar aqui a deixa de você, Daniel, a vida pública foi algo bom para você? Como que você conseguiu entrar, além da Ultramig também, né? Vocês trabalham juntos. Uhum. Como que é o seu trabalho na gestão pública? Bom, como eu falei que em 2013 eu assumi a sindicância, né, de um condomínio, e Sim. também em 2013 eu me efetivei em Santa Luzia, o pessoal foi vendo meu trabalho, que eu fui postando no Facebook na época, né, que não Uhum. tinha Instagram, e isso foi dando aquela visão de gestão, né, o pessoal ia vendo lá que a gente fez escolinha, reativou piscina, né, o Gleice estava até presente, redução de inadimplência, melhoria do salão de festa. Aí o pessoal foi vendo essa questão de gestão, né, dessa qualidade. E na época, então, a escola Lúcia Helena Paiva, ela estava com um problema de guerra política. Uhum. Então, o secretário na época me fez o convite, porque precisava de fazer, eu entrei como diretor interventor, para poder acalmar os rumores, para poder fazer toda a articulação para fazer com que a escola voltasse ao normal, né? Então foi feita essa intervenção, a gente fez alguns deslocamentos de alguns funcionários que estavam dando mais problema, e estava tão crítico que a comunidade estava fazendo manifestação na Câmara Municipal, então estava tendo muita cobrança. Sim. Aí foi necessário entrar, a gente entrou como mediador de conflito, né? Bem característico que o síndico faz, tá mediando conflito o tempo todo. E essa mediação de conflito você desenvolveu ali na prática? Como que foi esse trabalho seu? Na prática e na coragem, né? Porque já assumiu o carro, né? Eu lembro quando foi 7 de setembro de 2013, na hora que deu meia-noite, foi a hora que teoricamente eu já seria síndico, né? Aí eu Sim. olhei pro alto e falei assim, gente, que responsabilidade que é essa aqui? Você olha pro condomínio assim, aí você vê como é que o peso vem, né? Sim. E com os acontecimentos vai te fazendo criar experiência. Tanto que eu converso muito com o Gleice sobre isso. Que a gente vai aprendendo com o que vem acontecendo, né? E aí, então Uhum. você vai ficando mais maduro e tende a não ser tão flexível, por exemplo, igual é no começo, de tentar entender de mais lado e ser um pouco mais burocrático, Na né? verdade, você busca ser mais profissional, Sim, ser mais liderança. Tem disso. Você sim, vai passar por altos e baixos e você, com a construção, você acaba aprendendo a lidar com as situações. Nem todas as situações têm que ser da mesma forma. Cada um tem sua forma de lidar, né? sim, E isso mesmo. você criou a sua e hoje a gente respeita, né? Sim. E em falar liderança, presidente, ah, no caso aqui, na prática para você, qual a sua visão sobre disputa do poder dentro da gestão pública? Então, essa luta pelo poder é o que de fato faz com que o público, né, o setor público, ele se torna um setor vazio, porque nós precisamos de líderes, Sim. não mais de chefes dentro do setor público. E isso faz uma grande diferença. Nós temos que ter uma visão também de que aquele que lidera algo em relação à prefeitura, ao estado ou que seja em relação ao poder público, tem que ter uma visão de que nós estamos trabalhando em prol das pessoas. Sim. Fazer com que a vida das pessoas melhore, fazer com que a vida das pessoas seja transformada através do nosso trabalho. Então, esse é o nosso intuito principal. Quando existe a guerra dentro desses setores, Uhum. isso se torna algo assim conflitante para uma sociedade que está clamando por melhorias. Verdade. E isso tem transformado o nosso país hoje em dia, né? A guerra da direita, da esquerda. É claro que nós devemos nos posicionar. Claro, com certeza, eu sempre me posicionei, sempre tive um lado. Isso aí a gente precisa fazer. Uhum. Mas transformar o palco em guerra e deixar quem de fato precisa de apoio, de ser sustentado, isso aí é muito ruim. No E, caso, oh, perdão, Daniel, beleza. pode ficar à Fazendo um vontade? adendo aí na fala do Gleice, que eu uso muito essa fala, que eu não disputo poder, né? Eu ofereço meu trabalho. Então, assim, se for para poder ir por ego, pelo cargo, não é da minha vontade. Sim. Agora, se a gente vê igual na época que eu tenho condomínio, tava tendo necessidade, precisando, o pessoal pedindo, você vai até com mais energia, né? Do que Verdade. simplesmente, eu sou síndico, eu sou diretor, eu sou vereador. Não. Tem a demanda, é social, vai resolver problemas. O grupo tá acreditando, eu tenho um grupo comigo, então nós estamos juntos. Sim. E neste caso, a pergunta próxima era até o que o professor falou Uhum. sobre esse cenário político hoje, principalmente com essa polarização. Como vocês veem isso?
Então, Quer que eu fale? É o seguinte, né? O Grace chegou até a abordar um pouco. Eu tenho uma outra face também que eu ando muito com ela, que é o extremismo não é saudável, né? Verdade. Então, acho que tudo na vida depende. Então a gente tem que tentar entender o lado de todo mundo. E o extremismo, tipo assim, direita, esquerda, as pessoas tendem a bater cabeça demais, não ter uma visão mais ampla. E eu acho que tudo é questão do meio termo, do momento que tá vivendo. E sempre resolver no diálogo. Não adianta ficar fazendo cortezinho, falando mal da direita, cortezinho falando da esquerda. E os problemas reais mesmo não estão sendo corrigidos. O problema é que a gente entra num buraco imenso, todo mundo no Uhum. mesmo barco, fura de um lado, a direita acha que quem está afundando é a esquerda. Sim, Fura do outro, quem está achando é a direita. Então acaba que vai afundar todo mundo se não pensar, não buscar unir. As ideias não são iguais, sim, nós entendemos. Mas a gente tem que estar em prol do país. sim. O problema nosso é que cada um puxa para o seu lado, para aquela situação que ele quer viver, mas esquece que do outro lado tem pessoas, tem informações diferentes, tem cultura diferente. Sim. E isso é muito importante. Né, professor? Claro, com certeza, Luiz. Isso que o Daniel disse, que o extremismo, ele gera a morte, né? E acaba que o problema real não é resolvido. Verdade. Então, hoje nós temos aí um impacto no Brasil em relação ao extremismo, tanto de um lado quanto do outro, que gera desemprego, gera fome, gera assassinatos, gera conflitos na família, gera um tanto de coisas que, na verdade, o Brasil precisa se posicionar de forma em que as pessoas cuidem uma das outras. Verdade. Né? Nós estamos chegando num tempo em que o respeito acabou. Né? Eu não posso falar que eu sou da direita, porque eu sou da direita, mas eu não posso, às vezes, me expressar, né, e ter minha opinião, porque quando eu coloco a minha opinião, logo vem alguém e já rebate aquilo que eu falei, já quer ir partir para a briga. E Verdade. aí, na verdade, eu só coloco assim aqui, se você tem a sua opinião, coloca lá, escreve lá. É simples, porque nós somos livres para poder, né, expressar aquilo que a gente pensa. Então, a gente precisa ter esse foco, que o trabalho no poder público ele tem que ser um divisor de águas para melhorar a vida das pessoas. E é com diálogo, né? Sempre com diálogo que nós vamos diminuir a distância entre o poder público, né, Daniel, e a Sim, sociedade. com certeza. Verdade. E eu tô vendo aqui que a próxima pergunta era a questão da maturidade nessa área. Eu percebi que você, professor, e o Daniel criaram maturidade suficiente para entender realmente onde vocês querem estar, onde vocês querem chegar. E com isso, é, sobre conflitos nas gestões. Né? Neste caso, nós temos vários conflitos. O que você consegue trabalhar essa área, tanto na Ultramig quanto também na sua área, Daniel? Como que vocês trabalham os conflitos? Então, é, os conflitos interpessoais eles são mais difíceis, né? Eu costumo dizer que o problema institucional, seja ele lá na Ultramig, seja na escola, seja em qualquer repartição do setor público ou privado, o problema que trata da instituição, ele é fácil de resolver, mas os conflitos pessoais, eles são mais difíceis, porque você não consegue entrar na mente das pessoas. Você não consegue falar, é dessa forma, é assim, porque cada um é de uma forma, como você disse. Sim, Pensamentos, cultura, ensinamentos, mas o bom senso sempre leva para o melhor caminho. verdade. E aí, eu sempre falo que o direito de um começa quando termina do outro. E esse respeito tem que ter. Precisa ter. E no